E através de Jesus, a partir do momento em que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Senhor também nos dá a segunda obra da graça, que é o Espírito Santo. Em João, no capítulo 14, no versículo 17, Jesus ele estava subindo aos céus. Só que antes de subir aos céus, ele diz ao povo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito, esse Espírito Santo, o mundo ele não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Então eu te pergunto, o mundo conhece o Espírito Santo? Não. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ou seja, o Espírito Santo é só da igreja. O Espírito Santo é exclusivo do povo de Deus. Porque só pode receber o batismo com o Espírito Santo. Só pode receber o Espírito Santo aqueles que têm Jesus no seu coração. E tendo em vista isso, nós precisamos compreender que não existe salvação. Não existe salvação sem Jesus Cristo. E não existe testemunho dessa salvação sem o Espírito Santo. Sem Jesus não existe salvação. E sem o Espírito Santo, você não testemunha que você foi salvo. Quem está me entendendo aqui? Então preste atenção. Qual é o papel do Espírito Santo ao redor da história? Como foi dito ontem, o Espírito Santo ele sempre esteve com a igreja. Desde Atos 2 até hoje, ele permanece agindo no meio do povo do Senhor. Então preste bem atenção. Em João, no capítulo 14, no versículo 16, diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Em Atos, no capítulo 5, no versículo 32, diz que o Espírito Santo nos torna testemunhas de Cristo. Em Romanos, capítulo 5, no versículo 5, diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, diz que o Espírito Santo é responsável por vivificar o nosso corpo. Em Romanos, capítulo 8, no verso 16, diz que o Espírito Santo nos testifica que somos filhos de Deus. Em Romanos, no capítulo 9, no versículo 1, diz que o Espírito Santo testifica a verdade na nossa consciência. Em Gálatas, capítulo 3, no versículo 14, diz que o Espírito Santo é a bênção que Deus pregou a Abraão. Em Efésios capítulo 1, no versículo 13, diz que o Evangelho é selado pelo Espírito Santo. Em Efésios capítulo 2, no versículo 18, diz que o Espírito Santo é quem nos dá acesso ao Senhor Deus. E em Efésios capítulo 5, no versículo 18, diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E todas essas coisas que nós lemos, que nós citamos, é somente a ponta do iceberg. Se eu estiver muito rápido, você me avisa, tá bom? Tá tranquilo, tá bom. Então eu quero falar com vocês nessa noite 5 motivos do porquê nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Levanta a sua mão bem alto e diga comigo: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. O primeiro motivo do porquê que eu devo ser cheio do Espírito Santo é porque Cristo e os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo. Atos no capítulo 10, no versículo 38, diz o seguinte: como Deus ungiu, preste atenção, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder.
e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Esse texto está nos declarando e nos ensinando que Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Jesus foi batizado com fogo. Então, uma coisa que nós precisamos compreender é que se Jesus necessitou do Espírito Santo, nós também precisamos. O Espírito Santo, ele foi o encarregado de ungir Jesus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, como a Bíblia nos ensina, ele é o Espírito das Escrituras. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito dos profetas. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da promessa. O Espírito Santo é o Espírito da justiça. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E esse Espírito Santo está sobre você. Isaías disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus completou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Os apóstolos, o Espírito do Senhor estava sobre eles. E sobre você, o Espírito do Senhor está sobre você. Segundo motivo, o Espírito Santo nos enche de poder para sermos testemunhas de Cristo. Como foi lido no primeiro capítulo, Atos capítulo 1, no versículo 8. Jesus, ele estava conversando com os apóstolos antes de subir aos céus. E ele disse: não saiam de Jerusalém. Mas por que eles precisaram ficar em Jerusalém? Porque eles não haviam recebido a capacidade de pregar o Evangelho. E o versículo 8 diz: contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Então não tem nenhuma maneira de ser testemunha de Cristo sem poder de Deus. Se você é testemunha de Cristo, você precisa de poder de Deus. Você precisa ser batizado com fogo. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem nos dá a capacidade de pregar o Evangelho a toda criatura. E a palavra de Deus nos diz que todos nós precisamos ser testemunhas de Cristo. O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O fato de pregar o Evangelho não é algo exclusivo para alguns. Não. Todos nós estamos encarregados e temos esse cargo de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso não significa que você precisa subir em um altar de uma igreja para pregar. Não. Isso significa que quando você estiver na rua, se o Espírito Santo está sobre você, se o Espírito Santo ele te deu a capacidade, se você foi batizado com poder, se você foi batizado com o Espírito Santo, ele vai tocar o seu coração, ele vai dizer: pregue para aquela pessoa. E por que precisamos de poder para testemunhar o Evangelho? Como foi dito ontem, Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo está dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos do poder de Deus para pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É por isso que os apóstolos precisaram dessa unção. É por isso que os apóstolos precisaram do batismo de fogo. É por isso que os apóstolos precisaram de avivamento. Todos os apóstolos foram avivados. Todos os apóstolos tiveram esse avivamento genuíno em seu coração. Porque sem avivamento não existe evangelho. Sem poder de Deus não existe evangelho. Sem batismo com fogo não existe evangelho. E sem o Espírito Santo
não existe vida. Sem o Espírito Santo não existe nada que possa ser feito para te salvar. Terceiro motivo, por que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo nos leva a uma vida de santidade. Romanos capítulo 8, versículo 11. O apóstolo Paulo nos diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. E da mesma maneira, quando você recebe o poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo que ressuscita o teu espírito. Isso é avivamento. Avivamento é como uma carne que está morta, em decomposição, e o Espírito Santo vem e aviva essa carne. Ele revive, ele reaviva essa carne, ele traz essa carne de volta à vida. Assim como quando nós lemos o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ezequiel está diante de um vale cheio de ossos secos, ossos que faziam parte de um corpo, ossos que faziam parte de uma pessoa. Esses ossos eram compostos e esses ossos se secaram porque as pessoas faleceram. E os ossos estavam entrando em decomposição a céu aberto. E então o Senhor diz a Ezequiel: filho do homem, profetiza para que esses ossos tornem a vida. E o que Ezequiel fez? Profetizou. E os ossos foram juntando osso com osso e se transformaram em grandes soldados. Sabe o que é avivamento? Avivamento é a água se transformando em sangue. Avivamento é uma taça de água se transformando em vinho. Avivamento é o Senhor abrindo o mar para o povo hebreu passar. Avivamento é a coluna de fogo durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia. Avivamento é o Espírito Santo pegar o teu coração e transformar e tornar o impossível possível na sua vida. Avivamento é o luto em festa. Transformar o luto em festa. Avivamento é transformar a vergonha em glória. Avivamento é o Senhor pegar uma carne podre e transformar em nova outra vez. E esse avivamento descerá sobre você. Esse Espírito Santo vai te batizar nessa noite. Quarto motivo do porquê eu devo ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Foi dito aqui na hora do louvor. João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quinto motivo e último. O Espírito Santo nos ensina a orar. Romanos capítulo 8, no versículo 26. Preste bem atenção nessa passagem do apóstolo Paulo. Romanos 8 e 26. E da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes, algumas pessoas podem pegar esse texto e podem fazer uma analogia e pegar essa palavra fraqueza e classificar como um pecado. Então, eles pegam esse texto, eles resumem como se o Espírito Santo ele nos ajuda, porque nós não sabemos. Nós somos fracos, nós somos pecadores e por isso o Espírito Santo nos ajuda. Assim como Jesus, quando estava com alguns discípulos no Getsêmani, ele disse: vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Muitas vezes algumas pessoas elas pegam esse texto e falam que a carne é fraca e é por isso que elas não conseguem vencer o pecado. Elas pegam esse texto para justificar o seu erro. Só que esse texto está dizendo não sobre pecado, mas sobre oração. Jesus ele está dizendo: vigiai e orai, porque a carne é fraca para orar, mas o Espírito está sempre pronto para orar. E é justamente essa fraqueza que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto. Romanos 8, 26. Pode abrir lá por gentileza mais uma vez. Veja bem,
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Que fraqueza é essa? Porque não sabemos como devemos orar. Qual é a fraqueza? Não saber orar. Da mesma maneira, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora eu faço uma pequena pergunta para você. O que são esses gemidos? Quais são esses gemidos? Que o Espírito Santo intercede por nós. Você se lembra de Ana? Ana estava orando. E as pessoas pensavam que ela era louca porque ela não sabia, ela não estava falando palavras que eles estavam compreendendo. Ana estava com esses mesmos gemidos, impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Agora preste bem atenção. Que gemidos são esses? Atos capítulo 2, versículo 4. A partir do versículo 1, para pegar o contexto. Foi chegando o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos em um só lugar. Deixa eu te perguntar uma coisa. O dia de Pentecoste foi um avivamento, sim ou não? Os dias de Pentecoste foi um batismo com o Espírito Santo, sim ou não? Mas como que o texto começa? Estavam todos reunidos. Sabe o que isso significa? Que não existe nenhum avivamento fora da comunhão com os irmãos. Todos estavam reunidos. Não existe avivamento fora da igreja do Senhor. Avivamento não é quando as brasas elas se ajuntam, não. Sabe o que é isso aqui? É o Senhor acendendo a fogueira. O Senhor acende a fogueira e Ele reúne as brasas. E quando as brasas se reúnem, o fogo começa a subir. Só que se você colocar um pedaço de carvão, um pedaço de lenha longe da brasa, ela não pega fogo. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Não existe avivamento fora disso. O avivamento desceu em um culto. Todos estavam reunidos buscando o Espírito Santo aqui. Quando de repente, verso 2, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E foram vistas por eles. E apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um. Isso é o Espírito Santo avivando. Línguas de fogo descendo sobre cada um. E o verso 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E qual foi a prova de que eles foram cheios do Espírito Santo? Começaram a falar em outras línguas. Alguns podem pensar, não, isso é idioma. Mas veja o restante do texto. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que expressassem. Para falar um idioma, você precisa que o Espírito Santo te dê? Ou basta você estudá-lo? Isso é muito poderoso. Então, quando você vê uma pessoa orando em outra língua que você não entende, esses são os gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo coloca no seu interior. Agora preste bem atenção, 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 14. Esse texto é muito revelador. Pois, se oro em línguas, o meu espírito ora. Então, primeiramente, se você está orando em línguas, é você que está orando? Não, é o Espírito que está orando em você. Assim como quando Jeremias recebeu o chamado dele, em Jeremias capítulo 1,
o Senhor chama Jeremias e ele diz a Jeremias: desde o ventre da tua mãe eu te chamei e te consagrei profeta às nações. E Jeremias dizia: eu não passo de uma criança, eu não passo de um jovem. E o Senhor diz a Jeremias: não diga que você não passa de uma criança. Então a palavra diz: então o Senhor colocou os dedos na boca de Jeremias e ele disse: eis que eu coloco na tua boca as minhas palavras. Quando você ora em língua, como esse texto está dizendo, não é você que ora, é o Espírito Santo que ora em você. Mas a minha mente fica infrutífera. É por isso que quando você ora em línguas, a sua mente não consegue distinguir. E algumas pessoas continuam, de alguma forma, tentando justificar esse texto e colocando essas línguas como um idioma. Só que a regra da hermenêutica diz que nós precisamos pegar de 2 a 3 textos que se conectam para depois criar uma doutrina. Então vamos bem. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do 1º. Vamos pegar o contexto inteiro de que o apóstolo Paulo está dizendo. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Então o apóstolo Paulo está falando sobre dons espirituais, sim ou não? Então a primeira coisa, idioma é um dom espiritual. Quando você aprendeu inglês, quando você chegou aqui, isso foi um dom? Agora preste atenção. Principalmente o da profecia. Verso seguinte: pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que essas línguas que ele está dizendo não fala através de homens, ou seja, não fala a homens. Se você fala com um idioma, se você está falando inglês, você está falando para homens, sim ou não? Porém, se eu oro em outra língua, não fala aos homens senão a Deus. Então essa língua que o apóstolo Paulo está dizendo, ela fala a Deus. De fato, ninguém a entende. Então essa língua alguém pode entender, sim ou não? Não. Se você fala inglês, quem fala inglês vai entender? Sim. Se você fala em espanhol, quem fala em espanhol vai entender? Sim. Se você fala em português, quem fala em português vai entender? Sim. Então nós já descartamos isso nesse versículo. Porém, vamos continuar. O apóstolo Paulo está dizendo, pode voltar lá, naquele versículo mesmo. De fato, ninguém a entende, porque pelo Espírito fala em mistério. Essa língua fala em mistério. Verso seguinte: mas quem profetiza e faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ponto. Então preste bem atenção. O que esse texto está dizendo? Volte lá no versículo 4 ou 2. Verso 2. Volte lá no versículo 2, por favor. Eu vou perguntar a você e você me responde. Que língua Paulo está falando aqui? Uma língua que não fala por intermédio de homens. Qual língua o apóstolo Paulo está falando aqui? Uma língua que fala a Deus. Qual língua o apóstolo Paulo está falando aqui? Uma língua que ninguém entende. Qual língua o apóstolo Paulo está falando aqui? Uma língua que fala em mistério. E o texto mais poderoso, e talvez a explicação prática do que é o batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial de que você foi batizado com o Espírito Santo, foi quando você recebeu as línguas. Isaías capítulo 28, no versículo 11. Preste bem atenção nesse texto. Pois bem, com lábios trôpegos. Em outras versões da palavra, por lábios gaguejantes. Aqui ele não está falando de gagueira, de uma pessoa que é gaga, não. Ele está falando por lábios gaguejantes. E por língua estranha, Deus falará a este povo. Sabe o que é isso? Quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo, a primeira evidência foram os lábios trôpegos.
quando você não consegue soltar para fora. E a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo são esses lábios trôpegos. Com certeza, você que é batizado com o Espírito Santo teve essa evidência inicial. Agora preste bem atenção. Qual é a evidência inicial de todos os avivamentos? Atos capítulo 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? O apóstolo Paulo estava querendo saber se eles tinham recebido o Espírito Santo. Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, eles responderam. Então eles tinham sido batizados somente no batismo de João. Verso seguinte. E Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Primeiro você recebe o batismo de arrependimento para abandonar os seus pecados, e depois o Espírito Santo te unge. Depois o fogo do Espírito cai sobre você. 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Então Elias restaurou o altar de Deus que estava destruído. E depois que Elias restaurou o altar de Deus, então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Joel capítulo 2, versículo 12. Contudo, diz o Senhor: convertei-vos a mim, se arrependam, convertei-vos a mim com jejum, lamento e pranto, rasguem as suas vestes, rasguem o teu coração e não as suas vestes, como vocês faziam. Então a evidência, o primeiro batismo que o Espírito Santo te dá, antes de avivar o teu coração, é o arrependimento. E depois ele dá o que está no versículo 28. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Antes de você receber o batismo com o Espírito Santo, você recebe o batismo de arrependimento. Pode voltar lá, em Atos 19, versículo 3. Perdão, verso 4. Então Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é em Jesus. Pronto. Aqui o apóstolo Paulo mostrou quem para eles? Jesus. Porque eles não haviam recebido Jesus ainda, concorda comigo? Eles foram batizados no batismo de João apenas. Veja o versículo seguinte. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Pronto, receberam Jesus. E o que aconteceu depois disso? Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Qual foi a prova? E começaram a falar em línguas e a profetizar. Você quer mais uma prova da evidência inicial ser o batismo, ser a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, ser o falar em línguas? Eu te dou. Atos, no capítulo 10, no versículo 44. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Preste bem atenção, continua. Os crentes que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que vieram com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Agora, qual foi a prova de que eles receberam o Espírito Santo? Verso seguinte. Pois nos ouviam falar em línguas e a exaltar a Deus. Já foram ditos 3 textos. Já é o suficiente. Atos 2 e 4.
Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Atos 19, verso 6. E quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Atos 10 e 44. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a mensagem, pois os ouviam falar em línguas e a exaltar a Deus. Não existe o batismo com o Espírito Santo fora da evidência do falar em línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas. Não existe outra maneira de viver na plenitude do Espírito sem antes receber o Espírito. Entenda bem, meu amado irmão, o Espírito Santo precisa te batizar com fogo para você viver debaixo do Espírito. Não existe outra forma de viver o Evangelho sem receber o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que te guia a verdade, é o Espírito Santo que te guia a justiça, é o Espírito Santo que te leva a Deus, é o Espírito Santo que derrama o amor de Deus, é o Espírito Santo que te batiza com fogo. E apareceram sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Sabe o que eu vejo? O Espírito Santo pousando sobre cada um que aqui se encontra. Será que você pode dizer por 3 vezes: Espírito Santo, me batiza. Espírito Santo, me batiza. Espírito Santo, me batiza. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Eu vejo uma nuvem passando, uma nuvem pousando, uma nuvem de glória descendo sobre nós, uma nuvem de avivamento. Querido, eu te garanto, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você veio. O Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo está sobre você. E uma das primeiras evidências quando o Espírito Santo pousa, ele derrama sobre nós um espírito de quebrantamento. Todas as vezes que o Espírito Santo desceu, houve quebrantamento. Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento. O Espírito Santo só derrama do seu poder e de avivamento sobre aquele que quer e que o deseja de uma maneira avassaladora e totalmente sobrenatural. Assim como a criança de colo, quando está com fome, o choro dela é desesperador. Porque o que ela quer? Ela quer comida. Então em Amós diz: porque nos últimos dias derramarei fome, mas não de comida ou de bebida, mas das palavras do Senhor. Joel 2:28. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão.
vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Isaías 44, versículo 3, porque eu derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua descendência. E todos foram cheios do Espírito Santo. Para você receber o Espírito Santo, você precisa deixá-lo entrar. O Espírito Santo já pousou sobre você. O Espírito Santo já está sobre você. Só que, assim como toda energia, por exemplo, para ligar essas luzes precisa ser ativado, você precisa ativá-lo no seu coração. Em Jeremias capítulo 20, versículo 9, Jeremias disse: todas as vezes que eu dizia, não falarei mais do teu nome, não mencionarei mais o seu nome, isso veio no meu coração como um fogo preso nos meus ossos, e eu estou cansado de controlar. Quando o Espírito Santo desce sobre você, não existe nenhuma maneira de você o controlar. Assim como quando você está entrando numa praia, você começa a andar mais a fundo no mar. E você começa a caminhar. As águas começam a subir. Chega uma hora que as águas chegam nos joelhos. E você continua andando. E chega uma hora que as águas chegam na cintura. Porém, você ainda tem a escolha de continuar indo mais a fundo ou voltar. Por quê? Porque você ainda tem controle sobre o teu próprio corpo. Sim ou não? Porém, se você continuar, Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você continua indo mais a fundo. Chega uma hora que as águas batem nos ombros, mas você ainda tem a escolha de sair do mar ou ir mais a fundo, porque você ainda tem controle do seu corpo. Só que chega uma hora, porque existem águas mais fundas, existem águas que batem nos joelhos, existem águas que batem na cintura, nos lombos, existem águas que batem nos ombros, só que existem águas ainda mais fundas. E você escolhe em permanecer e continuar andando. Chega uma hora que não dá mais pé. E o que você vai ter que fazer? Deixar a água te levar. Como meu pai diz, se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Só que se você vai por águas mais profundas de Deus, é o rio que te leva. Então eu faço uma pergunta para você nessa noite, meu amado irmão. Você quer sair do mar? Ou você quer deixar o Espírito Santo te conduzir? João capítulo 7, versículo 37. E chegando no último dia da festa, Jesus disse em alta voz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E esse rio é o Espírito Santo. Quando você quer, quando você o deseja, o Espírito Santo, ele diz: eu não derramarei água sobre aquele que não está sedento. Você já ficou sem água alguma vez na vida? De uma maneira que você estava desesperado para conseguir água? É sobre isso que o Espírito Santo está falando.
Ele só derrama sobre aquele que quer, sobre aquele que deseja de todo o seu coração. Sem desejo por Ele, não existe nenhuma maneira de você receber. Porque o Espírito Santo é a coisa mais preciosa que você pode receber na sua vida. Se você não o desejar de uma maneira totalmente sobrenatural, ele não desce sobre você. Existe algo tão poderoso que o Espírito Santo está fazendo aqui. Vira para o povo. Se você olhar para ela, ela está totalmente normal, sim ou não? Só que assim como Jeremias disse, tem um fogo preso nos meus ossos. E chega uma hora que você não consegue conter. Você não consegue controlar. Porque quando o Espírito Santo ele pousa sobre você, ele começa uma transformação de dentro para fora, não é de fora para dentro. Primeiro ele começa no interior e depois existem as evidências. Um grande quebrantamento, um choro desesperador por ele. Isso aconteceu comigo. E o que eu vejo sobre você é o Espírito Santo tocando o teu coração. Ele está dentro de você. Ele está tocando o teu coração. E ele está pousando sobre a sua cabeça. Eu vejo ele nos seus olhos. No fundo dos seus olhos. Eu vejo o Espírito Santo te tocando. Ele está sobre você. Isso é algo tão poderoso que está sobre você. Está fluindo no seu interior. Isso começa até mesmo a mexer com. Vejo ele fluindo no teu coração. Vejo ele fazendo uma transformação dentro do seu coração. No mais fundo do teu interior. É como se o Espírito Santo estivesse tocando o teu coração, ele começa a moldar. Ele começa a mexer as peças. Ele está moldando de acordo com a vontade dele. Ele começa a tocar o teu coração. Um simples toque do Espírito Santo é o suficiente para mudar toda a tua vida. Um simples toque é o suficiente para tocar e transformar toda a tua história. Um simples toque do Espírito foi o suficiente para transformar a vida de Moisés. Um simples toque do Espírito foi o suficiente para transformar a vida de Elias. Um simples toque do Espírito foi o suficiente para transformar a vida do apóstolo Paulo. Um simples toque do Espírito é o suficiente para transformar a tua vida. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você expire bem fundo. Expire bem fundo. Faça isso por 3 vezes. E na sua mente, comece a dizer: Espírito Santo, desça sobre mim. Santo Espírito de Deus, precioso Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo.
Comece a dizer dentro de você: Santo, 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 Santo. Em um ambiente de respeito a Ele, Ele vem. Em um ambiente de profundo temor a Ele, Ele vem. Espírito Santo. Espírito Santo. E o Senhor te batiza com um profundo quebrantamento e amor por Ele. Permaneça com os olhos fechados. Continue focando nele. Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Precioso, maravilhoso Espírito Santo. Deus de toda a terra. Profundo Criador. O Espírito Santo está sobre você. Permaneça focado nele. Permaneça com a sua alma ligada a Ele. Toca, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Ele te batiza com amor por Ele. Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. Continue dizendo: Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Amado Criador. Rei de toda a terra. Criador dos céus, da terra e de tudo que nela há. Eu vejo o Espírito Santo transformando toda a sua vida. Toca. 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 Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Sabe o que é isso? Quebrantamento. É quando Ele batiza com o amor de Deus. E você para de se sentir sozinho. Você para de se sentir rejeitado.
Porque o amor dele te supre. Então o Senhor está dizendo: existe um novo tempo para essa igreja. Uma nova estação se instala nessa casa. Existe uma nova unção derramada sobre a vida de vocês. Onde vocês pisarem a planta dos pés, irá crescer e multiplicar. Existe um novo lugar preparado. Esse lugar já está pequeno. Eu estou preparando um novo espaço. O Espírito Santo está sobre você. Ele começa a multiplicar o seu poder sobre a tua vida. Porque essa casa está cheia da glória de Deus. Essa casa está repleta de unção e de glória. Santo, 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 santo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo anjos passando sobre esse lugar e despejando botijas de azeite. Botijas de azeite. Botijas de azeite. Santo Espírito de Deus. Agora comece a clamar: Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Fique em pé no seu lugar.
Permaneça focado nele. Permaneça focado nele. Permaneça com seus olhos nele. Coloque a mão no seu coração. Santo Espírito, aviva, toca, encha, flua, 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 flua. Se você ora em línguas nesse lugar, comece a fluir. Deixe o Espírito Santo fluir no seu interior. Assim como nos dias de Pentecostes foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E ouviu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. O Espírito Santo está fluindo no seu interior. O Espírito Santo quer ver a sua entrega. Assim como a terra seca clama pela chuva, eu sinto o cheiro de terra molhada nesse lugar. Deixa ele fluir, vamos. Demonstre ao Senhor a sua fome. Demonstre ao Senhor o seu desejo de recebê-lo. Demonstre ao Senhor a sua entrega nesse lugar. Venha sobre nós, Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem. Se você quer sair do seu lugar e vir à frente, nós, os pastores, iremos impor as mãos sobre vocês. Se você quer vir à frente, saia do seu lugar e venha. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. 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 Comece a clamar ao Senhor dizendo: vem. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem. Era maiara babassou. Era maiara babassou. Fez as estrelas e nome as deu. Aumente a sua intensidade agora. Aumente a sua intensidade agora. Aumente a sua intensidade agora. Senhor, sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em teu trono, com os anjos cantando, Santo, 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 pra sempre reinando. Cantemos a canção que não envelhece. Junto com os anjos nós cantamos. Santo, e toda a terra está cheia da tua glória. Santo,
Cantemos a canção, cantemos a canção. que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando a trombeta tocar, E quando a trombeta tocar, pra sempre então iremos cante a Ele. cantar. Esse som, Não vai parar. e a igreja vai reinar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar. E a igreja vai reinar com os anjos, com os anjos. E esse som não vai parar. Vai cantar. O Espírito Santo está avivando a sua vida nesse lugar. Vamos, esse som, esse som, esse som. Desespero, desespero. Vai parar. Vai Esse som não vai parar. Levante as suas vozes. Comece a orar nesse lugar. Deixe o Espírito Santo fluir no seu lugar. Esse som é o som do vento veemente e impetuoso. É o som do Pentecoste. Línguas repartidas como que de fogo. Vamos, não cesse! Não cesse! Intensifique! Intensifique! Deixa ele fluir mais! 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 Esse som não vai parar. Esse som não vai parar. Cantemos a canção. E toda a terra está cheia da sua glória. E toda a terra está.
Esse som não vai parar. Cante com toda a sua fé, vamos. E o fogo em Deus. Diga o que ele fez. Fez. Queimou. E o fogo em Deus. Diga com toda a força que ele fez. Eu me apaixonar. Ele queimou. Queimou todos os outros amores. Ele queimou. Todos os outros. Levante as suas mãos para o céu e cante mais forte o fogo. E o fogo em Deus. Diga o que ele fez. Eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou. Todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou Todos os outros. diga com toda a força. Queimou todos os outros amores. Ele queimou Todos os outros amores. com toda a força. Cante e eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Eu ainda tenho. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Agora pra gente terminar, levanta a mão pro céu e vamos cantar esse som. Esse som não vai parar. E a igreja está de pé. Porque o Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo está sobre nós. A igreja vai cantar. Os anjos vêm cantar. A igreja vai cantar, os anjos vêm cantar.
Cante isso, querido.